Graças a Deus. Deus salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? O pastor me avisou rapidinho, né? Mas é bênção de Deus. Nós, como o pastor já falou domingo, nós estamos então hoje o último dia, por enquanto, né? Daqui a pouco nós voltemos, né? A hora que Deus der o amém. Mas nós estamos então indo mais uma vez ali, um pouquinho mais longe, cuidar da igreja ali no Buenos Aires. E muitos me disseram: irmão, fica a contramão. Fica mesmo, né? Fica. Mas a obra de Deus, meus irmãos, não tem contramão. Contramão é nós sair daqui para o mundo. Aí é contramão, né? Porque bom é nós sair da nossa casa de a pé, 500 metros, 1000 metros, e cultuar a Deus. É bom, né? É o que todo mundo quer. Nem tirar o carro da garagem para fazer a obra de Deus, coisa boa, né? Mas só que Deus, Ele não quer assim. A obra dele tem que ser feita, né? E nós temos que ir um pouquinho mais. E esse chamado está no nosso coração. Eu não volto, nós gostamos de fazer a obra de Deus. Nós só voltamos ali do Santo Augusto porque Deus deu o amém. A gente sentiu no coração de voltar, oramos a Deus e Deus falou com o pastor. Ele estava orando, Deus mostrou e ele falou conosco. Então tudo se confirmou de nós voltar. Mas agora, meus irmãos, após 3 meses, Deus preparou uma outra igreja para nós e nós dissemos não. Quando o pastor nos procurou, disse não. Mas daí veio aquele missionário lá de fora aqui e nós apanhamos um pouquinho, quando ele disse que tem lugar que às vezes eles caminham 2 dias para fazer um culto. E nós temos um carro novo dentro da garagem e não queremos tirar o nosso carro, às vezes até para ir num culto, para não estragar ou para não gastar, né? Mas não é isso. Deus nos dá, para nós fazer a obra dele. E um dia ele vai cobrar de cada um de nós. Então nós temos que fazer. E nós queremos agradecer, né, a Deus por isso. Porque desde quando a gente se converteu, porque aceitar Jesus é fácil. Todo mundo aceita. Agora, o importante é quando nós se convertemos, deixar o mundo, deixar as coisas que às vezes para nós assim olhar é bonito, é bom, mas às vezes desagrada a Deus. Então nós temos que se converter de verdade. Então desde quando nós se convertemos, Deus tem nos usado na obra e nós somos gratos a Deus, porque nós não somos aquele pregador que prega, que pula, mas nós temos assim um desejo, um chamado de cuidar da igreja. Eu gosto de cuidar, né? Então quando Deus prepara, eu gosto mesmo. E eu estou ansioso para chegar amanhã para conhecer aquela igreja. Não conheço nem o irmão de lá, mas a minha ansiedade é chegar lá, conhecer, ver como é que é a igreja. Então eu estou ansioso por isso. Amanhã nós estaremos ali assumindo. Eu só quero deixar, meus irmãos, um versículo, Mateus 28, 19 diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, esse é um dever nosso, meus irmãos, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, nós obedecendo ao Senhor, Ele vai estar sempre conosco, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Não tem igreja ruim, não existe, porque Deus, Ele tem um jeito de trabalhar, né? Como eu já falei, quando a gente foi para o Santo Augusta, muitos disseram que era difícil, e eu disse, então é bom. E a gente foi e trabalhou. Agora nós temos indo ali, alguém já falou também que lá é uma igreja meio difícil, tal,
Eu digo, não tem problema, Jesus está indo na frente, Ele vai abençoar. Então nós agradecemos, né, o pastor Osni, que fiquemos aqui só 3 meses, eu acho, uns dias com ele, mas uma benção. A gente não está indo porque quer ir deixar a igreja, não. Por nós continuava mineira, nós nascemos aqui, mas é porque Deus nos chamou e nós temos indo ali fazer a obra de Deus. E quando Deus disser o amém, nós voltemos e nós vamos voltar para cá. Se o pastor Ozinho estiver aqui, eu creio que ele vai nos receber de novo, né? Então não sei o tempo que nós vamos ficar lá, mas uma coisa eu peço para a igreja, eu agradeço a todos que até aqui têm orado, porque eu sei que muitos têm orado por nós. Continue orando, porque nós vamos agora caminhar um pouquinho mais longe e nós precisamos de oração. Dá 15 quilômetros de casa lá, e é um horário de pique, um horário de movimento, e é só Deus. Sei que Deus vai nos guardar, mas nós também confiamos na oração da igreja. Amém? Que Deus abençoe o pastor e toda a igreja. Amém.